Muito boa noite e bem-vindos à edição dessa quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, aqui do Cidadania SA. Vamos comentar as notícias do dia, repercussões de notícias de ontem que continuam ainda causando transtorno no Brasil. Como todo dia eu estou acompanhando da Alice. Alice, muito boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Nós temos várias notícias, várias atualizações. Vamos lá, Jaime, comece. Eu vou continuar falando do Pix, porque o que a extrema-direita tem feito desde o Osmar Terraplana, o Nicolas Chupetinha Ferreira, como eles começaram com uma campanha. E esse sujeito, esse Nicolas, quem conhece sabe, né? Eu não vou ficar aqui elencando o currículo do sujeito, mas ele soltou no Twitter imagens de uma pseudo passeata ou manifestação contra o Lula, com uma frase de efeito que eu também não vou repetir aqui, mas dando a entender que aquelas manifestações já haviam acontecido, todas elas criadas por inteligência artificial, obviamente. E ele fez um vídeo nas redes dele, na rede, acho que foi no TikTok, falando um monte de abobrinha, um monte de mentira, as mentiras do Pix, que é o que eles escolheram. Me parece que o bolsonarismo escolheu a pauta econômica realmente para atacar o governo até as eleições de 26, que foi a alta do dólar. Falaram, colocaram, fizeram vídeos do Galópolo, o novo presidente lá do Banco Central, fizeram um vídeo de inteligência artificial também do Haddad, falando coisa que ele não tinha falado. E assim, esse vídeo desse rapaz aí na rede dele teve mais de 110 milhões de visualizações, o que é um número fantástico, porque assim, você tem 150 milhões de brasileiros com acesso à internet e tal, né? Nas redes. E, por exemplo, o vídeo da posse da posse não, da comemoração da eleição do Trump teve 57 milhões de visualizações. Então imagino que os bots estão com tudo e eles estão, tipo, realmente atacando fortemente as fake news na economia. Só que isso está trazendo um problemão para as pessoas, porque eu também vi uma hoje que eu achei fantástico. Correr atrás de fake news, desmentir fake news, é igual você tentar pegar um travesseiro de pena que explodiu, que saiu voando no vento. Você vai catar todas as penas? Você não vai catar todas as penas. Você vai catar algumas, mas vão escapar. Então, assim, é essa política do governo de viver correndo atrás do rabo, de viver desmentindo as baboseiras, as fake news e as mentiras que a extrema-direita e a direita fica criando para atacar o presidente. Eu acho que o governo precisa começar a criar as narrativas, a contar as histórias, não viver correndo atrás do rabo. Essa é uma parte. E esse sujeito, o que ele fez é um crime. Esse tal de Nicolas e o Terraplana. Eles precisam ser cobrados, eles precisam ser punidos, porque tem gente se prejudicando fortemente com isso. Tem gente que não usa mais Pix e tem pessoas que não estão aceitando Pix nos seus comércios. Eu vi várias histórias hoje de taxista que falou: nossa, eu estou atendendo um monte de gente no Pix porque os meus colegas não estão aceitando Pix mais. E tem gente não aceitando Pix porque ele vai ser taxado e aceitando cartão de crédito que é taxado. O Pix não é taxado e o cartão de crédito é. Então, assim, precisa haver punição desses sujeitos, eles precisam responder por isso e o governo precisa mudar a estratégia de comunicação dele. Diz aí, Alice. Essa questão que você colocou é fundamental, ou seja, que o governo não tem que ir atrás, do prejuízo. Eles têm que se impor para que esse tipo de mentira não seja propagada, né? Deixa eu falar um negócio que eu esqueci antes de Hum. você ir para a próxima notícia. Essa é a tática do nazismo, tá? Essa é a tática do nazismo. Você repetiu uma mentira várias vezes até ela virar uma verdade. O nazismo fez isso. Você lê lá o Mein Kampf do Hitler, tá assim. Como que a Alemanha invadiu a Polônia?
com uma fake news. Eles entraram na Polônia numa rádio pequenininha lá, uma emissora. Eles pegaram alguns corpos de judeus que eles já tinham matado, jogaram lá e falaram nessa rádio polonesa que a Polônia tinha invadido a Alemanha. Então, eles invadiram a rádio, fizeram uma transmissão como se fossem poloneses, assumindo a autoria daquela invasão, daquele ataque que teria acontecido na Alemanha, mas que na verdade eram corpos de judeus que eles já tinham matado, jogaram lá, usaram essa transmissão como uma mentira e foi o que eles precisavam para começar a Segunda Guerra Mundial e invadir a Polônia. Então, assim, é tática de guerra dessa gente porca dos neonazistas e dos fascistas. Perdão, eu esqueci dessa parte. Então, essa parte que você mencionou, imagina, numa época como aquela, sem os recursos que a gente tem hoje, aconteceu isso. Então, hoje, o que acontece? O recurso da internet é esmagadoramente mais forte. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, isso que você comentou, a taxa de uso de Pix baixou muito por causa dessas mentiras todas, tá? Então, é fundamental que as pessoas se informem atrás de fontes fidedignas, né? E como você falou, essas pessoas que estão propagando esse tipo de fake news têm que ser punidas sim, tá? Próxima notícia é sobre um assentamento do MST que foi atacado lá em Tremembé, né? Então, isso aconteceu no fim de semana passado, na sexta-feira, na verdade. 2 pessoas foram mortas, 6 ficaram feridas, né? Então, o desmembramento disso hoje, o que aconteceu? Está havendo um conflito entre o governo federal e o governo estadual, né? Então, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele acha que precisa se dar mais atenção ao caso, vendo a gravidade desse crime, não considerar um crime comum, né? Que não seja um crime político. Por outro lado, obviamente, o governador de São Paulo diz que o governo federal está politizando, né? Que sim, foi um crime normal, sim, por causa de uma disputa de lote. Então, está havendo esse impasse dos dois lados, para ver para onde caminha essa investigação em relação a esses assassinatos. O que você tem a comentar? Eu acho fantástico essa gente da direita falar que o governo está tentando politizar. Esses caras politizam tudo. E se foi um assassinato político, tem que ser tratado como um assassinato político. Eu assisti ontem a entrevista de um cara do MST lá, um dos líderes lá, ele falando umas coisas estarrecedoras, assim, sabe? Que é grilhagem mesmo, a gente tentando tirar as famílias de lá para catar as terras e fazer grilhagem, que ele já passou por situações. Porque o cara perguntou, o cara que estava entrevistando, falou, mas escuta, vocês não chamam a polícia, né? Não chamam a polícia militar e tal? Aí ele falou, eu vou contar o que eu presenciei. Que uma vez eles estavam sofrendo ataque, eles chamaram a polícia de uns caras encapuzados, todos vestidos de preto e tal. A polícia chegou, o policial militar chegou, um dos encapuzados foi para ele, se identificou como o coronel lá, o capitão, sei lá como é que é o ranking dessas porcarias aí. E o cara falou, não posso fazer nada. Ou seja, eram policiais contratados que estavam atacando as famílias dos assentamentos. Então, assim, e é o que ele falou, os governadores, e não é o de São Paulo, é de praticamente o Brasil inteiro, eles não têm interesse na reforma agrária. E a reforma agrária é algo que está na Constituição Nacional. E ela é muito importante, quer acabar com gente morando na rua, quer acabar com gente passando fome. Você não faz nada disso se você não fizer a reforma agrária direito. Essas famílias, elas só querem um lugar para elas conseguirem plantar alguma coisa, para sobreviverem, para ter o que comer. E as pessoas vão lá, as pessoas não, né? Bandido vai lá e mata, como aconteceu em Tremembé, e como acontece, vira e mexe, a gente vê notícias disso aí.
O MST precisava ser muito mais bem respeitado e valorizado, porque é um momento muito importante no Brasil. É isso, vamos a uma outra notícia de ontem, que está repercutindo hoje. O governo lançou um programa de valorização de professores para beneficiar 50 milhões de docentes. Então, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, lançaram ontem, terça-feira, dia 14, o programa Mais Professores para o Brasil. Muita gente comparando com o Mais Médicos, né? Então, assim, de acordo com o estudo da GV de 2024, o professor é responsável por 65,7% do resultado de aprendizagem no ensino fundamental e por 47% no ensino médio. Valorizar os professores, abre aspas, para o ministro da Educação, Camilo Santana, significa melhorar e reconhecer as condições de trabalho e remuneração, mas também reconhecer a sua importância e valor social. Nós precisamos criar uma cultura em que a sociedade brasileira reconheça o papel importante dos nossos professores e professoras para a vida dos brasileiros. Aqui nós estamos iniciando algumas ações desse reconhecimento. Então, quais são as ações? Eles vão incentivar a seleção pela criação de uma prova nacional docente, o PND, vai ser realizada anualmente pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E os estados e municípios vão poder usar esse PND nos seus processos de seleção de professores. Pé meia de licenciaturas, pé de meia licenciaturas, perdão, o que é isso aí? Para quem for fazer licenciatura, né, novos professores e tal, eles vão receber R$ 1.050 por mês que eles estiverem estudando na licenciatura. Desses 1.050, R$ 700 eles podem sacar na hora e 350 vão ficar como se fosse uma poupança que eles vão poder retirar depois que eles se formarem, ingressando em uma rede pública de ensino em até 5 anos após a formatura. A alocação. A Bolsa Mais Professores vai dar apoio financeiro para incentivar o ingresso de docentes nas redes públicas de ensino da educação básica e aumentar a atuação em regiões de carência docente, igual ao Mais Médicos. O participante vai receber uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, além do salário do magistério. Aí a gente tem um problema, que eu vou falar depois sobre isso. Formação. Um portal, o MEC desenvolveu um portal com informações centralizadas sobre cursos referentes à formação inicial e continuada, bem como as pós-graduações ofertadas pelo MEC e por instituições parceiras. E o quinto tópico disso, que é a valorização. O governo federal anunciou nessa terça ações do MEC em parceria com outros ministérios e bancos públicos para promover a valorização dos professores. Por meio de cooperação com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, serão disponibilizados benefícios exclusivos, como um cartão de crédito sem anuidade. Na parceria com o Ministério do Turismo, vão ter direito a descontos de até 10% em diárias de hotéis e afins. Fala o que você pensa disso, que depois eu vou trazer um outro negocinho sobre isso, Alice. Na teoria parece interessante, mas tem vários problemas, né, no caminho. Então, por exemplo, essa questão de você dar bolsas, dar incentivos e tudo mais. Mas isso supondo que os professores estejam sendo pagos de maneira correta. O que a gente sabe que não é, e que talvez seja até o tópico que você vai mencionar, né? E sem contar, assim, todo um emaranhado de coisas, não é simplesmente incentivar. Como é que trabalha a formação desses professores de fato? Como é que trabalha as condições de trabalho desses professores? Porque muitos professores, que inclusive eu conheço, trabalham em lugares que são perigosos, né? São insalubres quase, né? Totalmente. Eu tive uma aluna que ela vivia fazendo BO, e isso, literalmente, uma professora de matemática. Isso há muito tempo, inclusive, isso não é uma coisa recente. Imagina como é que está hoje em dia, né? Então, eu acho que é uma iniciativa, sim, mas tem muita coisa por trás de tudo isso, que eu acho que é o que você quer comentar, né? Não, eu acho que é você atacar não a causa do problema, porque assim, o que você quer
tornar o magistério interessante para as pessoas, não é dando mimos. E ok, é um dinheiro, tá? 1.000 aqui, 2.000 lá, mas é tornar a profissão interessante. Como você faz isso? Primeiro, o piso nacional, sabe quanto é o piso nacional do magistério hoje fixado por lei federal, sabe? 4.000 e alguma coisa, né? 4.867,77 para se trabalhar 40 horas semanais. Você acha que as prefeituras e os governos pagam esse piso? Não. Não pagam. Alguns pagam, né? A gente não pode generalizar jamais, porque eu não tenho esse tipo de informação, então não tenho condições. Eu estou aqui com algumas pessoas que falaram que não recebem. E eu tenho uma experiência muito recente. Você sabe, eu fui procurar, a gente é professor de biologia e inglês, Alice, professor de inglês e espanhol. Eu fui procurar emprego numa escola para dar aula de biologia. Aí a mulher me ofereceu aula de inglês. Falei, não, tá bom, dou aula de inglês também. Então, Jame, mas é que aqui, escola particular, tá bom? Não é uma escola pública, é escola particular. Não, porque aqui a gente fez um acordo coletivo com os professores de pagar 60% do piso. Será que os professores aceitaram ou eles foram basicamente forçados a isso? Porque se eles não aceitam, eles não têm emprego, não têm salário, não, nem sobrevivem. Então, assim, é legal o pé de meia licenciatura, o mais professores, dá uma grana a mais, ok. Mas o governo federal, ele precisa fiscalizar e precisa forçar os governos e os municípios a pagarem corretamente o piso e precisa valorizar. O que é valorizar? Não é dar presente, é dar aumento real. É aumento real para professor no piso, entendeu? Esse piso é ridículo para talvez a profissão mais importante de um país, é a dos professores. E assim, nós não somos valorizados, a gente não é bem cuidado pelo governo federal, nenhum. Esse aqui está tentando, tá, mas não é só isso. Precisa mexer os pauzinhos para garantir o piso pago corretamente. Escolas com condições para os professores trabalharem. Como você disse, lugar perigoso. Tá, tem que ter tem que ter uma grana a mais para ir trabalhar nesse lugar. Porque você está colocando sua vida em risco. Então, assim, a ideia é muito boa, o programa é legal, mas não vai resolver o problema, não. Não vai atrair mais pessoas para dar aula do jeito que eles estão imaginando, não. Né? O que você acha? Não, com certeza, não tem. Como eu falei, a ideia é boa, mas é uma ideia inicial, né? Tem muito mais coisa para se fazer, tem, como você falou, tem que se atacar a fonte, né? E, infelizmente, isso realmente está acontecendo. O índice de pessoas que querem ser professores baixou muito, por isso que eles tomaram essa iniciativa, deve estar difícil conseguir professores, mas precisa ser valorizado de verdade, né? E vamos ver se vai haver mais alguma coisa, se vão se repensar nesses tópicos também. Agora, hoje, por último, eu vou falar sobre o muro da Cracolândia, aqui da cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo ergueu um muro na região da Cracolândia, e a Subprefeitura da Sé informou que a estrutura localizada na Rua General Couto de Magalhães foi erguida com o intuito de substituir o tapume que havia no local e favorecer a segurança de pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores e trabalhadores que transitam pelo bairro. E a substituição se deu porque o material era constantemente danificado. Só uma informação, em janeiro deste ano, a média de dependentes químicos que transitam pela região é de 139 no período matutino e 240 no período vespertino. Uma coisa que eu queria acrescentar juntamente com desse muro é que tem havido muitas notícias sobre cracolândias em diversos lugares. A Cracolândia não é só no centro de São Paulo, né? Vários bairros e cidades da Grande São Paulo falam que há cracolândias nos seus respectivos lugares,
Na cidade de São Paulo, muito na Zona Leste, tem muitos depoimentos desse tipo, né? E esse muro, assim, o que se pretende com esse muro? Vai resolver alguma coisa? Eles estão fazendo alguma coisa? Eles simplesmente vão levando essas pessoas de um lugar para outro e nada se resolve, né? E toda a situação no centro de São Paulo está deteriorada, e ninguém faz nada. Não consigo entender o motivo desse muro, né? Eu consigo. O que que vai resolver, né? Não vai resolver Diga. nada. É simples, é o campo de concentração dos dependentes químicos, é isso. Você é igual jogar sujeira para baixo do tapete. Quando a visita chega na sua casa, ela não vê. É a mesma coisa. Eles estão confinando os dependentes químicos no lugar para que o pessoal que passe por ali, perdão, não veja. É isso, é jogar sujeira para baixo do tapete. Ninguém ataca o problema, que é cuidar dessas pessoas. Ah, mas eu já ouvi muita gente. Não, os caras gostam de viver ali, eles gostam de ser dependente. Cara, ninguém gosta de ser dependente químico. Isso é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. Ela precisa ser cuidada. E não é fazendo isso que vai cuidar. Lembra do Dória? O Dória soltou uma bomba, esparramou toda essa galera aí. Por isso que tem para tudo quanto é lado de São Paulo. Antes era muito concentrado ali, nesse lugar que fizeram o tal do triângulo aí, das Bermudas. E assim, não é simples, tá bom? Eu não estou minimizando a solução, mas não é construir um muro para separar essas pessoas da sociedade. Essas pessoas fazem parte da sociedade. Elas estão na sociedade junto com a gente. Podia ser um parente seu lá. Porque isso aí acontece com todo mundo, cara. Todo mundo conhece, hoje todo mundo conhece alguém que é dependente químico. Praticamente todo mundo. Então, vai jogar a sujeira para baixo do tapete? Não. Essas pessoas precisam de acolhimento, atendimento e tratamento. E é assim, e as pessoas acham que você vai tratar aqueles lá e vai acabar. Não, vão aparecer outros. Porque não é que você tratou os dependentes químicos que estão lá que não vai aparecer mais nenhum. Não, eles vão continuar aparecendo. Porque, infelizmente, as pessoas continuam se tornando dependentes químicas, viciadas em drogas ilícitas. É assim a vida. E eu tenho uma novidade para vocês: a função do Estado, do município e da União é cuidar dessas pessoas. Esse é o X da história. Precisaria realmente de um tratamento a longo prazo, né? E também condições para que eles pudessem trabalhar e todo um acompanhamento, um grupo, é um conjunto de acompanhamento que seria necessário para essas pessoas, mas que não Então, está acontecendo. se você pega e trabalha junto com o MTST, que é o pessoal que faz toda a questão não invade nada, mas eles pegam aqueles imóveis que estão abandonados, eles melhoram. Todos esses imóveis que estão abandonados, porque os caras pararam de pagar IPTU, já deve mais de IPTU do que o imóvel vale. Pô, será que a prefeitura, que tem o dinheiro que tem, porque ó, a prefeitura tem muita grana parada lá, que o caixa d'água não faz nada. Será que ela não pode pegar esses imóveis, desapropriar, porque a lei permite isso, desaproprie, arrume, deixe em condições habitáveis, trate essas pessoas, coloque lá, ajude a se recolocar no mercado de trabalho. Pô, será que não dá para fazer isso? Será que não dá para trabalhar junto com o MTST? Tem todas as hortas coletivas que eles têm. Será que essa galera não podia trabalhar nesses lugares? Pô, é só ter um pouco de criatividade e boa vontade que dá para resolver. E a gente não é poliana, ninguém aqui está vivendo no fantástico mundo de Bob. Isso são ações que acontecem. São instituições que existem e trabalham fazendo isso. Mas a gente tem na prefeitura aquela criatura lá,
que não quer saber nada de nada, nada com nada. No governo do Estado, eu não preciso nem falar, a gente fala dele quase todo dia aqui. Então não vai resolver. Ali, você vai continuar jogando para baixo do tapete. É isso. É isso, então, É gente. isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença. Essa foi a edição de quarta, dia 15 de janeiro de 2025. Mais alguns absurdos do nosso querido país. Hoje a gente falou só do nosso país. Alice, sempre um prazer ter você aqui no nosso jornal diário Cidadania SA. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. Continuem se informando, vão atrás das fontes fidedignas, pessoal, e vamos lutar por um Brasil melhor, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, seguir a gente. Estamos no Spotify também. Venham assistir, comentem, deixem os comentários, mandar um abraço para a Camila, que sempre comenta. Camila, um abraço. Continue nos acompanhando, nos prestigiando. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até amanhã.